Religião é um conjunto de sistemas, culturas e de crenças que vai além das visões do mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Muitas religiões têm narrativas, símbolos, tradições e histórias sagradas que se destinam a dar sentido à vida ou explicar a sua origem do universo. Das religiões tendem a originar a moralidade, a ética, as leis ou um estilo de vida derivado de suas ideias sobre o cosmos e a natureza humana. Das religiões surgiram guerras e conflitos, mas acima de tudo, a religião é o maior responsável pelo desenvolvimento da ética, da moral e da caridade. No Brasil e em Portugal, a cada 10 pessoas, 8 são religiosas. Wicca é a religião neopagã influenciada por crenças que existiam na Europa antes da chegada do cristianismo. Nessa religião é afirmada a existência do poder sobrenatural, com a magia e princípios físicos e espirituais, tanto masculinos como femininos, completando a natureza, a celebração de ciclos da vida e festivais sazonais populares, como sabbats. Geralmente estes acontecem 8 vezes por ano, possuem em todo o mundo cerca de 12 a 19 milhões de seguidores. Nono, Espiritismo. O Espiritismo não é exatamente uma religião tradicional. Seus seguidores geralmente podem fazer parte de outras religiões ou seguem doutrinas específicas, como o kardecismo. As bases da doutrina são a sobrevivência do espírito depois da morte e a reencarnação. A origem é na França, com a expansão pelo mundo a partir da publicação do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A maior comunidade espírita é a brasileira, com 1,3% da população espírita. No mundo todo, a religião tem cerca de 13 milhões de adeptos. Oitavo lugar, o judaísmo. O judaísmo é uma das 3 principais religiões abraâmicas, e pela definição, filosofia e o modo de vida do povo judeu, trata-se da expansão do relacionamento e da aliança desenvolvida entre Deus com os filhos de Israel, de acordo com os judeus religiosos. Atualmente, a maior parte dos judeus do mundo vive em Israel e nos Estados Unidos, para onde migraram fugindo da perseguição nazista. Mesmo assim, os judeus representam somente 1,7% da população americana, enquanto na Argentina os judeus são 2% da população. No mundo todo, são em torno de 14 a 18 milhões de seguidores. Sikhismo. O sikhismo é bem desconhecido no resto do mundo, mesmo ocupando a 7ª posição. Trata-se de uma religião monoteísta fundada no século XVI pelo Guru Nanak, com base em seus ensinamentos. Essa religião nasceu na província de Punjab, na Índia, com grande parte dos adeptos vivendo ainda pelo local. Os adeptos se distribuem em 1,9% da população indiana e 0,3% do Fiji. Tem cerca de 20 milhões de seguidores. Sexto, Shintoísmo. O shintoísmo, apesar de ser religião por estudiosos ocidentais, significa espiritualidade tradicional do Japão e japoneses. São incorporadas práticas espirituais derivadas de várias tradições pré-históricas japonesas, regionais e locais. Antiga religião politeísta do Japão e ainda professada nos dias atuais, caracterizada pela adoração a divindades que representam as forças da natureza e pela ausência de escrituras sagradas. Tem de 27 a 65 milhões de seguidores. Quinto lugar, Budismo. Essa doutrina tem base em ensinamentos do Siddhartha Gautama, ou Buda, em 600 a.C., com a procura pela realização plena da natureza humana. A existência é um ciclo contínuo de morte e renascimento, e as vidas presentes e passadas são interligadas. O budismo é a principal doutrina em muitos países do Sudeste Asiático, como Tailândia e Camboja. No Japão é a 2ª maior religião do país, com 71,4% da população. Muitos japoneses praticam mais de uma religião e, portanto, são contados mais de uma vez. Tem cerca de 376 milhões de adeptos pelo mundo. Religião tradicional chinesa. Religião tradicional chinesa é um termo usado para descrever uma complexa interação entre diferentes religiões e tradições filosóficas praticadas na China. Os adeptos da religião tradicional chinesa misturam credos de práticas de diferentes doutrinas, como o confucionismo, o taoísmo, o budismo e outras religiões menores. Com mais de 400 milhões de praticantes, eles representam cerca de 6% da população mundial. Terceiro, hinduísmo.
Baseado nos textos Vedas, o hinduísmo abrange seitas e variações monoteístas e politeístas, sem um corpo único de doutrinas ou escrituras. Os hindus representam mais de 80% da população na Índia e no Nepal. Mesmo com tamanha variedade, são apenas a terceira maior religião do mundo. Porém, ostentam o título mais original, o maior monumento religioso do planeta. Trata-se do templo de Angkor Wat, depois convertido em mosteiro budista, que tem cerca de 40 km² e foi construído no Camboja no século XII. Em todo o mundo, são mais de 900 milhões de adeptos. Segundo lugar, o islamismo. Os muçulmanos representam a segunda posição entre as 10 maiores religiões do mundo. De acordo com projeções, a partir de 20 anos, os muçulmanos vão representar mais de 1/4 da população do mundo. Se essa condição ocorrer, a quantidade de muçulmanos vão dobrar nos Estados Unidos. A França e Bélgica serão mais de 10% islâmicas. O islamismo tem o seu próprio sistema de leis, a Sharia, que já é aceito no Reino Unido, por exemplo. O Corão, o livro sagrado da religião, prega, entre outras coisas, a morte aos infiéis, o que representa um grande risco para o mundo ocidental. Em todo o mundo, a religião tem cerca de 1,6 bilhão de adeptos. Em primeiro lugar, o cristianismo. O cristianismo é a maior e mais influente religião do mundo. Consiste na fé em Jesus Cristo como Filho de Deus e, por intermédio do sacrifício dele na cruz, o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna. A religião tem como base a Bíblia, que é a união do Antigo Testamento, que são os livros sagrados do judaísmo, com o Novo Testamento, que conta a vida de Jesus e dos primeiros cristãos. A religião se divide em vários núcleos. Entre eles, os principais são os católicos e os protestantes. No mundo todo, são cerca de 2,2 bilhões de cristãos. Gostou do vídeo? Quer nos ajudar a fazer mais conteúdos como esse? Se inscreva no canal, deixe o seu like e comentários.